Fala galera, Felipe na área, passando para mais um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. E já começo o nosso diário de trade com com uma pergunta. Ai, Felipe, será que vale a pena estudar? Será que vale a pena a gente se preparar para o pregão, pro próximo pregão? Será que vale a pena eu perder um tempo do meu domingo para estudar? Bom, se você ainda entende isso como uma perda de tempo, a pergunta por si só já tem sua resposta. Se você entende isso aqui como uma perda de tempo, muito dificilmente vai dar certo para você. Agora, se você realmente acredita que a gente tem que estar, né, com nossos estudos em dia, que a gente tem que estar com o nosso machado afiado e preparado para o cenário, eu tenho certeza que você já está muito à frente da maioria, beleza? Então, bora pro gráfico, que é aqui que o filho chora e a mãe não vê, né, galera? Então, índice na tela. Opa, dólar na tela, começar pelo dólarinha, desculpa. Bom, eu disponibilizo todo santo domingo, né, os meus estudos para a semana, né, que é como eu vou mapeando o cenário para mim estar operando, tá? E isso daqui não é porque realmente é o meu trabalho aqui, tá, galera? É porque eu acho que ali tem muito conteúdo que pode ajudar muita gente que está perdida no mercado, né? Tá operando um gráfico de 5 minutos com uma miopia operacional gigante quando a gente tem que vir, né, do maior para o menor, né? Então, semanal, diário, 60, até chegar nos 5 minutos. Beleza? Então, dolinha na tela aqui. Teve uma alteração que eu fiz aí. Eu só vou dar aqui um ênfase um pouco mais pro dólar aqui, que eu estava trabalhando com uma retração aqui desta região, tá? Desta máxima com esta mínima, mas como a gente observou aí hoje, né, na verdade o dólar desde o começo do mês ele estava aí 140 pontos lateralizado, hoje ele abriu já com gap de baixa, rompendo essa região, né, e como a gente tem uma perninha de alta aqui, né, a gente não pode ignorar ela, que essa perninha de alta segurou na região de 61,8 da pernada anterior, então, ou seja, Fibo e estudo, né? Por que que é importante a gente estar mapeando? E agora esse preço ele vem para corrigir aqui nessa região, nada mais justo do que eu ficar monitorando agora esta pernadinha de alta aqui, tá, galera? Esta daqui. Por que, Felipe? Porque aqui com certeza a gente vai ter uma região de 61,8 aqui. É só a gente parar e observar, né? E aonde que o preço hoje foi lá cravar? 61,8 do dólar. Beleza? Então fiz essa alteração aí, né, para quem está acompanhando os estudos aí, né, de domingo, tá atualizado aí agora. Não, e eu com a mão na frente da cara. Bom, enfim. Bom, galera, né, comentei com vocês aí que o dólar, ele tinha deixado um pivôzinho de pré-rompimento dessa região de fundo aqui no pregão de sexta-feira, né? Já abriu no seu alvo de 100%, né? Estávamos trabalhando aí no começo do dia, né, com esta projeção aqui. Eu até deixei ela, né, projetada na tela para vocês aí ontem, né? Oxi, esta projeção aqui. Então, estava aqui nesta máxima com esta mínima, né? Já abriu aí na sua região de alvo de 100%, né? Abrimos com um gap aí, né? A gente não pode estar descartando esse gap. E a gente tem que esperar o quê? Poxa, uma correção desse gap. E aí a gente pode, né, ir para um gráfico de 5 minutos para a gente ficar até mais. Eu vou tentar fazer uma coisa difícil, ver se eu consigo, se eu vou ter este domínio aqui. Hum. Vamos ver se vai dar certo. É fogo que depois que muda ele some tudo, né? Então tínhamos a abertura aí hoje do pregão. Ah, não vai dar pra fazer o que eu queria. Bom, enfim, vamos, né, no método de sempre. Vou tirar esse fibro daqui. Tivemos a abertura e tirar esse caixote também aqui, que a gente não, só vou tirar a cor dele porque senão depois ele não vai ser útil. Aqui, bom, beleza, vamos lá. Tivemos hoje a abertura, né, com o seu gap, desenhamos até o nosso Candle Fantasma aqui para deixar a coisa bem lúdica, né, bem visual, né, para a gente visualizar realmente. Poxa, né, o preço abriu aqui, mas beleza, aqui é um vácuo, não teve negociação? Não, teve sim, só que ela foi definida no leilão do ativo, né? Por algum motivo eles decidiram que, né, a abertura do dólar em gap de baixa, né? Então, ou seja, o que que é um gap? É quando o preço a gente não tem uma negociação do fechamento do dia anterior até a abertura do próximo dia. Então, ou seja, isso aqui fica uma lacuna de preço. Eu preencho ela com o meu candle fantasma, tá? E aqui a gente viu que ele já abriu naquela região de alvo de 100% dos 60 minutos, né? É um gap aí com mais de 30 pontos. Então, o que que a gente espera? Poxa, abriu, eu vou dar uma olhadinha aqui, né? O Fibogap nela.
o, né, topinho prévio, mínima do dia, e aí a gente pode até virar para um gráfico de 2 minutos, né? Só para a gente entender o motivo dessa entrada que eu fiz aí, ela na parte da manhã, que foi o quê? Se a gente pegar esse gráfico de 2 minutos aqui, galera, e a gente começar a observar ele, o que que a gente vai estar visualizando aqui em termos de pregão, né, do dia atual? Deixa eu colocar aqui, né? O que a gente tinha de informação, opa, até então, era isso daqui, ó. Isso daqui, né? Então, ou seja, o mercado ele abriu com gap de baixa, fez o movimento de expansão, corrigiu, não chegou nem perto da retração de 38, tá? Porém, veio armando o quê? Um novo pivô, né? Um pivô, um novo não, né? Um pivô de baixa. Rompendo essa mínima aqui, é pivô sim, tá? Então, ou seja, só que para mim não entrar com um stop desse aqui que estava de 10, 11 pontos, né? Onde eu tenho um start e um stop aqui nessa máxima, o que que ele fez? Um pivô dentro do pivô, aonde me possibilitou uma entrada aqui nessa região com start e um stop aqui nessa região, um stop muito mais justo do que um stop de 12 pontos. Aqui um stop de 6 pontos e meio, 7 pontos. Aqui a operação ela acionou rapidamente, né? E me pagou 5 pontos. E ficou enrolando nessa região. Fiz duas parciais aqui nessa região, tá? Só que o preço ficou enrolando, enrolando nessa região, até que voltou e me tirou com o restante dos contratos na região de break-even, na proteção. Aqui, nossa, Felipe, mas você não achou muito agressiva essa operação? Não, não achei, galera. Justamente porque a gente tinha todo o contexto, a estrutura, né, do dia anterior, né, uma estrutura prévia de baixa montada, né, que me deu o contexto dessa entrada pelo gráfico de 2 minutos. Então, foi por isso que a gente veio para um gráfico de 2 minutos e eu consegui visualizar essa operação aqui. A operação bem tranquila, não deu calor nenhum, só ficou enrolando, enrolando, né? E no final aqui tive que fazer duas parciais, né? Com 5 pontos, porque a operação não desenvolveu um pouco mais e voltou e tirou na região de 0 a 0. E se não tivesse saído no 0 a 0, tivesse insistido na operação, primeiramente teria tomado um stop, né? E aí não tem o que ser feito, né? E que você está trocando uma operação vencedora por uma operação perdedora, né? E só para dar uma complementada, aqui, após ele realmente confirmar esse pivôzinho de pré-rompimento do fundo, ele ainda poderia confirmar um pivô de confirmação. A gente tem um pivô dentro do pivô, rompe tanto o pivô de pré-rompimento quanto o próprio pivô, aqui, o pivô primário, e ele fazendo este movimento aqui, vindo para perder esta região de mínima, sim habilitaria uma entrada na ponta da venda, né, por confirmação. A gente tem um rompimento do pivô, o pullback que ele faz 70% das vezes, né, no rompimento do pivô, e aqui teria sim uma entrada, né? O que não aconteceu, que o pivô foi descaracterizado depois aí de confirmação, mas os dois pivô, tanto o pivô maior quanto o pivô dentro do pivô foram acionados, sim. E aí depende da sua condução, se você faz parcial ou não, realiza ou não, né? Você teria pego alguma coisa. Eu, como eu faço parciais com 5 pontos, jogo para o 0 a 0 o restante dos contratos. Foi tranquilo demais a operação, tá? E após isso, o que que a gente vê o dólar fazendo? A gente pode até pôr um gráfico de 5 minutos aqui, tá? Só um pouquinho. Tá, galera? Desculpa aí que a garganta tá dando uma arranhada, tá bem complicada, tá? E depois a gente vê o quê? O dólar já abriu na sua região, né? Do seu alvo de 100%. Até tentou vir nesse primeiro momento nessa região de terceiro alvo, porém não teve força, tá? O ativo ficou bem brigado aqui nessa região, sem força para dar continuidade nesse primeiro pivôzinho aqui. E aí ele faz o quê? Ele vem visitar a sua região de médias, né? E aqui a gente tem o quê? Né? A gente pode até ajustar agora, né, este Fibogap aqui, né? Só para dar um contexto um pouco maior aqui. Temos a mínima renovada, a região de topinho anterior aqui dentro do dólar, né? E aqui a gente vai ver o quê? O dólar vindo visitar a sua região de média. Porém, todavia, entretanto, né, ele fez uma regressão nessa média móvel de 9 aqui, Felipe L, né? Aqui foi pelo toque, aqui foi por violação. Sim, fez. Porém, nenhuma delas acionou, né? Então, aqui tendo referência, não foi acionado. Podia subir o gatilho de entrada, não foi acionado. E aqui entra uma coisa, né? Eu falo muito pouco aqui no YouTube, eu comento mais essas ocasiões com a galera da sala, mas aqui a gente tem o quê? Essa região de Fibogap, região de 61,8. Concordam? Beleza. A gente tem um candle aqui de ignição, onde a gente vê uma barra, né, ampla, né, próximo da sua região de média móvel de 20, rompendo todas as retrações do dia, 38, 50% e próxima da região de 61,8. E a gente vê o que aqui? Poxa, isso aqui pode ser um giftzinho, né? Seria um gift se esse candle aqui tivesse dentro do anterior aqui, né? Mas aqui a gente poderia até sim entender isso daqui como um gift,
né? Porém, o que que esse preço aqui me mostrou, né? Eu não gosto de pegar o gift, né, e executar ele. Bom, quem opera comigo sabe que eu jamais compraria aqui com stop nessa mínima aqui, tá? O que que a gente poderia pensar aqui? Poxa, a gente vê uma barra ampla essa daqui, a gente vê um gift, o que a gente espera? Um candle de continuidade, né? O próximo candle vindo, rompendo esta máxima aqui e dando continuidade no movimento de alta, até limpando as médias móveis para cima e região de 61,8 também, retração. Não é o que acontece. E a gente vê o que aqui, né? Pelo contrário, o próximo candle abrindo, o candle subsequente abrindo, não tendo força nem para romper essa máxima e vindo para perder uma mínima. Poxa, Felipe, mas aqui não seria estar caçando uma venda, não? Cara, não seria, de verdade. E isso eu não consegui realmente externar isso daqui pra galera na hora, até porque eu tava posicionado no índice e eu tô aqui para operar para mim fazer a minha grana e pagar minhas contas, né? Então, se eu tô prestes a ter uma operação no índice, o foco total vai estar no índice, né? E aí o dólar ele fica em segundo plano, até porque até então eu tava esperando venda e não aconteceu. Mas, porém, o que que poderia ser feito aqui? Poderia ser feita uma venda aqui nesta mínima desse candle aqui, Felipe? Sim, na minha opinião, poderia sim, né? Como a gente né, ter um ataque a essa média móvel de 20, a gente não vê a continuidade, tem a retração de 61,8 segurando, média móvel de 20 ainda apontando para baixo, então sim, na minha opinião, seria uma venda bem legal aqui, mas isso aqui é o tipo de venda que é o quê, galera? É a pessoa que está operando só dólar, que está focada no dólar, que já tem uma intimidade com o ativo. Né, sabendo, poxa, a gente tem uma barra ampla, não, né, próximo da sua média móvel de 20, a gente não viu uma continuidade do preço, poxa, falhou, perdeu o mínimo aqui, vou vender aqui com stopzinho nesta máxima. Se estopar, vou estar estopando aí pequeno, vou estar estopando curto, né? E ainda vou estar, né? Não vou ter estragado o meu dia, né? Vou estar tomando aí um stopzinho de 5 pontos, né? É bem melhor arriscar um stopzinho de 5 pontos aqui para esse preço voltar para sua região de mínima do dia do que estar comprando um gift aqui com stop de 15 pontos, né? E ver o preço 20 estopando depois em dois candles aí, né? Então, aqui sim seria uma venda bonita nesse dólar e depois disso ele vem, não consegue se aproximar da sua região de mínima e o preço começa a dar uma complicada. E aí, quando eu falo, né, que aqui na sala a gente não é nem bom, a gente é excelente nisso, que a gente consegue identificar o que? O caixote muito rápido. O que que a gente fez aqui? Encaixotou o dólar. Exatamente nada mais a ser feito, né, desta operação aqui que a gente tem, né? Opa, desta operação aqui, onde deu essa venda para cá. Nada, literalmente nada a ser feito. O mercado não vai para lugar nenhum, né? Ele se aproxima novamente dessa região de 61,8 aqui, vem testar ela aqui. Mas aqui é aquele negócio, né? Na minha opinião, a primeira venda que a gente faz aqui é tranquilo, tá? Seria uma venda tranquila, de boa. Agora, a segunda venda, tu já tá querendo, é aquele negócio, né? Na minha opinião, começa a pensar muito. Ah, chegou perto de resistência, eu vendo, chegou perto de suporte, eu compro. E eu prefiro abrir mão de operações assim, tá? Mas enfim, na minha opinião, o dólar ficou aqui desgraçando a vida de muito operador, tá? Muita gente. Muita gente deve ter tomado esse stop de compra aqui, muita gente deve ter feito alguma cagada aqui nesse meio, contra as médias. Então, ou seja, nada a se fazer. O que que a gente tem que fazer aqui, Felipe? Poxa, cara, é simples, mas não é fácil, que é o que? É esperar. Espera o preço romper para algum dos lados, onde a gente vê esse preço vindo aqui, cravando esse terceiro alvo né, do pullback no 60, e aí a gente pode voltar lá para o gráfico de 60 minutos. Pô, galera, um diário de trade caprichado que nem esse daqui, por favor, dê o like, compartilhe, comente, tá? Porque é um conteúdo de grande qualidade aqui, modéstia à parte, tá? Eu posso até estar trabalhando agora com a projeção do pivô que a gente viu na sexta-feira sendo formado aqui nessa região, tá? Com os alvos para baixo, onde a gente vai ver alvo sendo atingido. Felipe, ele poderia, né, eu poderia também projetar isso daqui para baixo? Poderia, só que para mim essa estrutura aqui ela tá mais recente, vale mais a pena trabalhar com ela, tá? E aqui a gente volta novamente, né, após o preço vir, romper o seu caixote, cravar aquele terceiro alvo, que agora vai virar o primeiro alvo aqui, né? E ele vem, e aqui tem que ter um olhar muito muito fino aqui nessa região, né? Saber o que está fazendo, né? Isso aqui não é qualquer idiota que vai conseguir fazer isso. Que é o quê? O preço, ele veio, rompeu em primeiro momento, cutucou aquele terceiro alvo, foi lá testar a sua região de médias, a gente vê uma força de ignição entrando, e aqui a gente pode até, né, ir para um gráfico de 2 minutos e a gente observar isso daqui, ó. Opa, a gente vai ver aquela pressão vendedora entrando aqui nessa região, né? Ele vem e faz este movimento aqui, né? Ou seja, um pivôzinho, né, vendedor.
aonde a gente não estaria errado em nenhum momento a gente vender aqui. Porém, é uma venda um pouco arriscada, porque a gente não conseguiu ainda romper aquele terceiro alvo. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tinha atingido o terceiro alvo do pullback? Né? Então, ou seja, bateu nessa região aqui, poxa, eu vou botar no 0 a 0. Falei, pera, mas é muito pouco, então não vou nem entrar. Então, realmente, não entra e espera o pullback, né? Aqui na sala tivemos operadores que entraram aqui. Essa operação ela deu uma enrolada, deu uma enrolada e ainda veio sacanear a rapaziada, né? A operação foi né, que deu a entrada aqui, depois gerou um stopzinho aqui, tá? Aqui pelo cheio ele não ticou, mas pelo mini eu acho que né, até acionou o stop da galera aqui. Mas, poxa, a gente tá falando de um stopzinho aqui, né? Poxa, de 5 pontos, vamos arredondar aí, né? 5 pontos fora da desgraçolândia. Vale a pena? Claro que vale. É a favor da tendência. Vou vender. Só que pode acontecer isso, né? O preço ele ir lá, te estopar e aí e mesmo ele te estopando, ele não descaracteriza o movimento que ele fez. Aqui a região, né, de topos do mesmo nível, respeitou a sua média móvel e aqui a gente pode ter uma entrada por regressão à média móvel de 20 ou a gente pode ter até uma entrada, né, por esse segundo pivôzinho aqui. Então, seja um pivô e aqui outro pivôzinho aqui. Então, ou seja, dava para vender aqui e dava para vender aqui, onde tivemos alunos vendendo aqui e tivemos alunos vendendo aqui. Então, ou seja, quem tomou esse stop aqui, pagou ele depois, tá? O preço ele foi descendo em câmera lentíssima, lentíssima, lentíssima. E lembra aquele ajuste que a gente fez lá no semanal? Eu ainda falei para galera, esse dólar aí, se eu tivesse que apostar em um ponto de parada do preço, seria na região de 61,8 lá do semanal, onde a gente vai ver esse preço aqui no 51,20. E o preço veio lentamente, saiu aqui dessa região até que, pá, veio cravar esse terceiro alvo, onde também tínhamos projetado já esta região aqui para baixo, como vocês podem observar aí, tá? Então atingiu seu primeiro alvo e atingiu o alvo de 100%. E projetado também somente esse movimento de rompimento aqui, a gente vai ver o quê? Né? Movimento projetado, primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo cravado. Então, ou seja, quem operou dólar hoje e teve paciência conseguiu pegar uma excelente operação, tá? A condução ela é muito particular de cada um, tá? Mas aqui na sua mínima ele entregou 25 pontos, né? Então, ou seja, é uma excelente pontuação. Exige o quê? Disciplina. É por isso que eu falo, não é qualquer idiota que consegue operar bem o mercado. É por isso que a gente vai ver muita gente falando mal, né, de mercado financeiro. E aqui na sala a gente faz justamente o quê? É mostrar a realidade para todo mundo. Cara, é assim. Às vezes, mesmo você fazendo tudo certo, né, entrando aqui nessa operação, você pode tomar um stopzinho. Ah, Felipe, mas é o stop cutucado, agora eu vou fazer uma reentrada. Aí é com você, jogador, né? Aqui tem um ponto de entrada, tem start, tem stop na mesma região. Quem entrou pagou o stop, né? Tivemos operadores que pegaram a operação aqui também. Então, ou seja, dólar hoje ele foi paciência. Se não teve paciência, estopou o dia, com certeza, tá? Ou, de repente, ele matou no cansaço, né? Ah, não vou ficar esperando, vou meter o pé, opero só pela manhã. Beleza, né? Zero operações no dia. Beleza, galera? Esse foi o meu dia aqui no dólar com a galera. Uma operação que eu entrei, peguei meus 5 pontos, depois ele entregou aqui 25 pontos, né? Mas vamos arredondar que entregou 20, que antes ele estopou. Aí a galera, tá? Deu 5 pontinhos, depois ele pagou 20. Aí na sua mínima, é claro, tá? Índice da mesma forma, galera. Se a gente for pegar aqui o diário, o que que a gente tinha aqui pré-pronto para o dia anterior? Quem acompanhou aí os estudos que eu fiz, né? Tínhamos esse movimento aqui de alta, opa, onde o preço vem, monta um pivôzinho de pré-rompimento da máxima da semana anterior. Ainda comentei com a galera. Vamos ficar de olho aqui. O mercado também já abriu rompendo aqui num gráfico de 5 minutos. Deixa eu tirar aqui esse daqui. E aqui a gente começa a observar o quê? O mercado abriu rompendo o quê? Aqui primeiro, Felipe. Bom, primeiro essa consolidação do dia anterior e abriu rompendo aquele pivôzinho, aonde sim poderíamos projetar essa estrutura aqui para cima, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de projeção de Fibo, vou pegar esta mínima e esta máxima, aonde o preço já abriu aqui na sua região de alvo de 100% aqui praticamente, tá? E aqui a mesma forma que o dólar, a gente vai estar vendo o quê? O mercado abrindo em gap, vou colocar o meu candle fantasma aqui então, né, para mim ver se esse preço pode vir corrigir, tá? Este Fibo aqui, como vocês podem ver, né, daquela projeção do caixote do dia anterior, atingiu o terceiro alvo, então não precisa estar com ele na minha tela poluindo aqui, apago ele. Se tratando agora de gap, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esta região mínima,
máxima, e vou ver esse preço vindo corrigir aonde? Aqui, galera, pelo gráfico de 2 minutos, que é por onde a gente acompanha na maior parte do tempo aqui a abertura, né? Opa, só um pouquinho. Vai estar vindo aqui na sua região de 50% aqui, alinhado com as suas médias. Felipe, caberia uma compra aqui? Aqui eu achei bem arriscado. Eu até segurei a galera da sala, galera, vamos esperar. Aqui a gente vai estar comprando na máxima da semana anterior, então todo cuidado é pouco. Vamos esperar o quê? Espera ele vir, confirmar aqui o apoio das médias, a retração de 50%, e ele veio aqui e formou o quê? Uma bandeirinha, não formou? Bandeirinha para uns, para mim, né? Isso daqui até poderia ser encarado como uma regressão essa média móvel de 9, até tá errado aqui esse negócio, era para ser aqui, tá? Aqui, poderia ser uma regressão essa média móvel de 9 aqui, né? Após confirmar, né, uma regressão essa média móvel de 20, né? Mas enfim, o que que eu, Felipe, optei por fazer, né? Aqui a gente vai estar vendo o quê? A gente já tem uma máxima do dia anterior, uma máxima do dia estabelecida aqui nessa região, né? Opa, deixa eu pegar só aqui, aqui. Temos uma máxima estabelecida aqui, né? Outra máxima estabelecida aqui, na verdade, essa daqui vai ser, essa que foi meu gatilho de entrada, deixa eu até apagar essa outra aqui. Essa aqui que define meu gatilho de entrada, que foi o quê? Após ele romper até essa bandeirinha, mas não foi pelo contexto da bandeira, que foi pela leitura realmente que o preço fez, né? Conseguiu romper a máxima do dia, apoiado pelas suas médias, vem, faz uma regressão, tendo referência. Poxa, não achei legal aqui para entrar aqui, né? O que que eu vou fazer? Vou aguardar esse preço. Só um pouquinho, galera. Tomando raciocínio aqui, galera, desculpa. E aqui a gente vai ter o nosso candle referência, onde é uma regressão à sua média móvel de 9 após romper a máxima do dia. E aqui a gente vai ter a abertura do mercado à vista. Eu gosto de pegar a abertura do mercado à vista, o mercado americano, quando tem alguma coisa pré-pronta dentro do meu operacional. E aqui vai também uma dica, né? Felipe, seria errado comprar aqui? Não, primeiro que o próximo candle ele não acionou, né? O candle subsequente. Se você manteve essa ordem na pedra, você comprou aqui. Mas se você comprou aqui, você passou por esse calor. Quase estopou. O que que a gente na sala fez? Não entramos aqui, não colocamos a ordem na pedra, mas começamos a observar o quê? Poxa, vai abrir o mercado à vista, né? Então, deixa eu olhar aqui. Poxa, tá alinhado ainda, para mim ainda valeria uma compra aqui nesse pivôzinho aqui. Mas eu vou esperar romper, não vou comprar aqui agora, né? Aqui nesse candle aqui. Eu vou comprar nesse daqui caso ele rompa. Mas ele não pode vir e cutucar esse stop, não pode ter fechamento aqui abaixo, de preferência nem cutucar, onde a gente vê o preço vindo aqui nessa região e explodindo para cima. Operação linda, linda, galera. Depois ainda falei para a galera da sala, galera, vamos conduzir essa operação pela média móvel de 9 no gráfico de 2 minutos. É o que eu vou fazer, né? Tivemos aí, eu peguei 600 pontos nessa operação, tá? Tivemos operadores na verdade, tivemos operadores que entraram aqui nessa região ou aqui, né, e pegaram um pouco mais, 700 pontos aí, mas, ou seja, operação linda, linda de livro, aqui na minha opinião, tá? A operação foi perfeita no gráfico de 2 minutos, é uma leitura aqui da emoção passada pelo mercado na sua abertura, perfeita, perfeita, perfeita. Entregou rapidamente aí seus 600 pontos aqui pra gente, né, aqui nesse momento, aonde eu zerei essa operação aqui com 300 pontos aproximadamente na proteção, mas mesmo assim o mercado ele volta e começa a corrigir. E aqui eu vou fazer o quê? Vou pegar esse meu Fibogap aqui, agora coloco nesta máxima do dia, que até então era aqui, e aqui eu vou ter, né, duas possibilidades aqui. Ou eu vou trabalhar com o meu Fibogap, né, aqui, ou eu vou colocar somente ele na mínima, né, do dia atual, onde eu vou ter uma retração aqui, né, de 38 nessa região, retração de 50% aqui próxima também, e região de média móvel de 20, aonde sim possibilitaria uma nova compra aqui. Né? E aí também vai do operador. Poxa, será que vale a pena para mim essa operação? Será que eu não estou exigindo demais do mercado? Já entregou dois meros movimentos aí? Não, cara, eu acho que ele tem condições de dar continuidade de movimento. Tinha start, tinha stop também aqui, galera. Start e stop. A operação entregou aí máxima do dia, rompeu, até achei que ia dar uma continuidade e, né, não foi o suficiente aí. Depois a gente vê o mercado voltando para visitar de novo essa média móvel de 20, aí começa a ficar estranho e começa a fazer o quê? Topos mais baixos que os topos anteriores. E é onde a gente até pode, né, aqui eu comentei com a galera, que é o tipo de operação que no índice funciona muito bem, né? Que é quando a gente começa a perceber esses topos mais baixos que os topos anteriores, a gente vê que esse movimento de pivô contra as suas médias. O problema disso aqui é muito cara essa entrada aqui, né? Mas quem entrou aqui
entregou um belo movimento, onde eu falei para ter cuidado, né, com a sua retração de 50% do dia e a média móvel de 50 também. Então, aqui o risco estava de 300 e poucos pontos, 300 pontos, né? Aqui pagou praticamente 300 pontos também, praticamente não mais de 300 pontos aqui nessa operação, tá? E quem entrou aí conseguiu, né, pagar seu risco, digamos assim. E aqui também tivemos uma regressão essa média móvel de 20, mas não é nem só a regressão essa média móvel de 20, até porque a média móvel de 20 não tem nem a inclinação que eu gosto, para mim está caracterizando como uma regressão. É essa confluência aqui, é um testezinho nessa região de mínima com apoio dessa média móvel de 20, onde não seria errado também vender nesta mínima com stop nessa máxima. Também cuidado, né, com a sua média móvel de 50 períodos, chegou próximo dela, tem que proteger a operação. Também teria pago quase 200 pontos aí. E após isso, o mercado ele fica preso meio que nessa faixa de gás, tenta escapar dela, região de médias, onde eu até percebi essa possível bandeira aqui, né? Né, caso rompesse, né, essa operação aqui, essa bandeirinha, espera romper, né, e tentaria uma compra aqui nessa região, mas meio que, né, não andou para lado nenhum, ninguém na sala pegou, mas é só para que eu deixei mapeado aqui a bandeirinha para tentar justificar ela. E caso também tentasse comprar aqui, teria tomado um stopzinho, tá? Um stopzinho a gente está falando aí de 160 pontos. Pô, deu 700 a operação, né? Enfim. E esse foi o meu dia aqui dentro do índice com o pessoal da sala, tá, galera? Então, se você está gostando desse conteúdo, dê seu like, compartilhe, comente aqui com a gente, tá? Se esse diário de trade aqui te ajuda de alguma forma, também deixa nos comentários aí pra gente. Também me siga lá no Instagram, tá? Tá? Né, underline Filipelli Trader. Beleza? Um forte abraço para vocês e até amanhã. Valeu demais. Lembrando que amanhã a gente tem live também, tá? Transmitida simultaneamente, né, no Instagram e no YouTube. Beleza? Valeu, galera, e um forte abraço.